Olá, paz do Senhor. Deus abençoe sua vida neste dia. O Senhor abençoe sua casa, sua família. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do livro de Jó. E certamente o Senhor deseja nos ensinar algo através disso. Que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, derramando sobre nós discernimento e entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Quando Jó respondeu, ele não se dirigiu diretamente a Elifaz. Talvez por isso o texto não especifique o nome deste aqui. Jó respondia aos seus 3 amigos ao mesmo tempo, não a apenas um deles. Eles, por sua vez, não respondiam uma questão de cada vez. Consequentemente, o diálogo não aparenta ser uma conversa entre amigos, mas um debate, um discurso competitivo em que um tenta impressionar o outro com a sua retórica. Jó emprega tal expressão proverbial por acreditar realmente que, se sua mágoa e miséria fossem pesadas em uma gigantesca balança, pesariam mais que toda a areia dos mares. A última palavra, lá no versículo 2 e 3, também no plural, no hebraico, ressalta a enormidade desse peso. Ao enfatizar a sua mágoa descomunal, ele emprega o mesmo termo utilizado em Provérbios 27:3, quando o sábio afirma: pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Em Jó 5:2, quando ele argumenta que a ira destrói o louco. Embora admita que essa mágoa era opressiva, nega implicitamente ser um louco porque suas palavras foram inconsideradas. Versículo 3. O sofrimento de Jó era tão intenso que ele o retratou como um provocado por flechas do Todo-Poderoso embebidas em ardente veneno. As flechas do Senhor geralmente simbolizavam o seu julgamento ou a sua ira. Jó também presumia que Deus precisava recompensar os obedientes e castigar os ímpios nesta vida, e por isso conjecturou que o Senhor o estivesse castigando de forma injusta. Jó recusa, no versículo 7, o conselho repugnante de comida fastienta de Elifaz por meio de 2 perguntas retóricas que expõem o absurdo de sua reação exagerada às palavras de Jó. No versículo 5, ele sugere que seus altos brados de sofrimento não carecem de motivo, como o zurrar de um jumento ou o berrar de um boi. Versículo 6, a frase "na clara do ovo" reflete uma locução hebraica de sentido incerto, que pode fazer parte de algum provérbio. Alguns creem que ela se refere à seiva de uma determinada planta. Embora a tradução exata seja um tanto controversa, o versículo 10 parece indicar que Jó estava mais preocupado em preservar sua relação com o santo do que convencer Deus a acabar com a sua dor e seu tormento por meio da morte. Em sua infelicidade, quando Jó perguntou: "É de cobre a minha carne?", esqueceu-se de uma grande verdade, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Salmo 103:14. A pessoa desanimada sente que não há saída para ela. Todos os seus recursos se esgotaram. Ela não tem auxílio. O significado exato do termo hebraico, traduzido como aflito, é incerto. Pode significar derreter. Assim, a ideia seria fracassado ou desesperado. O versículo 14 parece ser de transição, fazendo um elo entre o desespero de Jó, demonstrado nos versículos 8 a 13, e o seu desapontamento, descrito nos versículos 15 a 21. Como seus amigos são chamados de meus irmãos, parece que Jó já tivera um relacionamento mais profundo com eles. Isso apenas intensificou o desapontamento que ele sentiu. Jó os compara a ribeiros que passam,
ou seja, torrentes de água que enchem as ravinas na estação de chuvas e no verão se desfazem. A palavra caminhos, no versículo 18, conclui a metáfora das ravinas vazias, que ficam após os ribeiros sazonais chamados de vadis, e faz a ponte para a próxima sessão, versículo 19. Jó compara a sua intensa decepção com seus amigos aos caminhantes sedentos de Temá e aos passageiros de Sabá, cujas esperanças de encontrar água foram estilhaçadas ao depararem-se com os rios secos. Temá e Sabá ficavam respectivamente ao norte e ao sudeste da Arábia. Essas caravanas e viajantes seriam familiares para os seus amigos, já que a história de Jó tem grande probabilidade de ter ocorrido perto de Edom, no norte da Arábia. Quando Jó esperava ser ajudado com seus 3 amigos, eles nada ofereceram. Era como um vadi nas regiões desérticas, um riacho sazonal que desaparece na época de maior carência. A resposta para todas as perguntas é não. Jó pedia aos seus amigos somente compreensão e preocupação, mas até nisso eles o desapontaram. Jó insiste que seus supostos conselheiros sejam mais compreensivos em vez de argumentativos. O comportamento dos amigos se corrompe, pois por meio de argumentos e censuras reagem exageradamente às palavras de Jó. Como ele próprio admite, são como vento. Um conselheiro deve estar disposto a lidar com reações exageradas de quem sofre e não responder de forma passional. O sofredor muitas vezes precisa de um amigo que o ouça com compreensão, em vez de um juiz que só se preocupa em censurá-lo. Os verbos em hebraico deste versículo 27 são de difícil tradução, mas a mensagem parece bem clara. Jó percebe que seus amigos o atacam quando está caído, à maneira daqueles que se aproveitam de órfãos. A palavra iniquidade, versículo 29 e 30, é a mesma usada por Elifaz em Jó 5,16. Ele diz que Deus livra o necessitado das armadilhas do ímpio, para que haja esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Jó reage, deixando implícito que as palavras de Elifaz são iníquas para com ele que está passando necessidade, pois presumem que Jó seja um ímpio. Então é isso, amados. Embora Jó não entendesse a origem ou a razão do seu sofrimento, ele reconhecia que esse sofrimento não lhe poderia acontecer sem o conhecimento e a permissão de Deus. A sua maior angústia era o fato de que Deus parecia estar contra ele, sem que ele soubesse o motivo. Quando você sofre aflições enquanto tenta sinceramente agradar a Deus, não deve se entregar ao pensamento de que Deus deixou de se interessar por você. Você pode não fazer ideia do motivo, porque Deus está permitindo que essas coisas lhe aconteçam, mas você pode saber que no final, o próprio Deus tornará você mais forte e o conduzirá à vitória. Em todo o seu sofrimento, a única fonte de consolação para Jó era o fato de que ele não se afastou do seu Senhor. Sem ter ciência de nenhum pecado óbvio ou involuntário, ele conservou a sua inocência por todo o livro, convencido de que sempre havia tentado honrar e obedecer a Deus. Por esse motivo, ele teve uma fonte de paz e alegria, mesmo em meio à sua dor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por essa palavra, Pai. E nós vemos, ó Deus, que Jó, ele abafou profundamente, ó Deus, na tua presença, ó Pai. E nós sabemos que o Senhor é aquele que conhece as nossas dores e emoções, mas como é necessário nós derramarmos o nosso coração na tua presença. Nós vemos, Senhor, neste capítulo que aquele que sofre precisa de apoio e não de julgamento.
Então nós clamamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos use, ó Deus, para sermos esse apoio, ó Pai, para aqueles que precisam, que possamos ser um consolo, ó Deus, usados pelo Senhor, ó Deus, na vida daqueles que necessitam, e que o Senhor desenvolva, ó Deus, em cada um de nós a compaixão. E assim também, Deus, quando estivermos passando por lutas, que o Senhor coloque ao nosso lado amigos, Senhor, sinceros, pessoas que venham nos apoiar e estarem em oração, Deus, também juntamente conosco, ó Pai. Nós possamos ser sempre sinceros diante do Senhor, abrirmos o nosso coração, Deus, diante da Tua presença, orarmos com honestidade, sem esconder os nossos sentimentos. Ainda que não entendamos o motivo do nosso sofrimento, Pai, que possamos continuarmos buscando ao Senhor em todo o tempo, buscando respostas, ó Deus, na Tua presença, que o Senhor é aquele que nos conforta e nos consola e caminha conosco, ó Deus, em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que é a nossa esperança, Senhor, e a nossa fé jamais venha se acabar, ó Pai. Mas que em todo o tempo possamos confiar, ó Deus, que o Senhor é um Deus soberano sobre todas as coisas, ó Pai. E que o Senhor quebrante os nossos corações diante da Tua presença, para que possamos continuarmos firmes, ó Deus, no nosso propósito de buscarmos e servirmos ao Senhor, independente de quaisquer circunstâncias que nós venhamos passar, Senhor, nas nossas vidas. O Senhor nos dê corações, ó Deus, dispostos a servir, ó Pai, e apoiar, Deus, aqueles que necessitam. Lá no versículo 14 diz que ao desesperado deve o amigo mostrar compaixão. E é assim, Deus, que nós queremos ser, ó Pai. Termos esse coração, Deus, disposto, Senhor, a apoiar, a orar, ó Pai, a aconselhar, Deus, segundo a Tua direção, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, toma as nossas vidas, toma a nossa família, Senhor, em Tuas mãos, toma a nossa nação, Senhor, em Tuas mãos, ó Deus, e fica conosco, Senhor, todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.